Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel do Ateliê Rari Arte e hoje eu vou ensinar você a fazer essa frasqueira, que é uma peça muito linda e útil. Ela possui esse bolso aqui na tampa com zíper e você poderá dar para ela várias utilidades, como porta-esmaltes, porta-maquiagens e todos aqueles acessórios que nós adoramos. Espero você! Eu vou começar preparando a alça. Aqui eu tenho a alça de algodão cru e a faixa de tecido que eu vou utilizar para forrar essa alça. É só dobrar ao meio, lado direito com direito, e fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. Aí é só desvirar. Passar bem com a costura centralizada e utilizando o mesmo acessório eu vou forrar essa alça. Pode passar novamente para dar uma boa assentada. E aí a gente vai fazer duas costurinhas aqui nas laterais para deixar bem arrematada essa costura aqui e deixar o tecidinho bem preso na alça. Eu vou fazer mais duas costurinhas aqui para dar um charme. E a alça está pronta. O próximo passo é preparar a base e a tampa da frasqueira. Eu já estruturei o tecido com a entretela, levei ao ferro o tecido e a entretela, passei bem e depois eu coloquei a manta. Passei novamente e fiz uma costurinha de segurança em toda a volta, nas duas partes. Uma dessas partes eu vou reservar e na outra parte eu vou colocar a alça, centralizando bem, acho o centro aqui e aqui também. E coloca a alça bem centralizada, com uma costurinha de segurança aqui e aqui também. Coloca uns alfinetinhos para não sair do lugar. E ela vai ficar assim, presa nas duas pontas. Para dar mais um charminho na minha alça, eu vou colocar um rebite aqui, vazando do outro lado. Se você não tiver como colocar esse rebite, porque nós utilizamos o balancim, então você poderá fazer uma costura em X, só para deixar mais presa essas duas partes aqui e a alça ficar com uma folga aqui no centro. Para poder centralizar esse rebite, eu vou contar 3 centímetros a partir da borda. Centralizar bem. E vou utilizar o furador para poder fazer o furo por onde vai passar o rebite. Agora, nós vamos utilizar o balancim para poder travar esse rebite. Agora sim, a alça está presa dos dois lados. Agora eu vou reservar a tampa e vou começar a preparar o bolso de telinha que vai na parte de dentro. E esse bolso ele vai ser fixado na tampa. Aqui eu já tenho a telinha cortada, eu cortei uma medida só e dividi em duas partes. Por quê? Eu vou colocar o zíper bem aqui, para ele ter um fechamento central. Como que a gente vai fazer isso?
Eu cortei uma faixinha de tecido e dobrei ao meio, vincando no ferro de passar. Dobrei novamente e novamente. E depois ao centro, igualzinho o viés. Aí passa bem para deixar ela bem vincada e a gente vai costurar ela aqui na telinha. Abre uma das partes, só não é para abrir ele inteiro, é só uma vez assim. Posiciona a telinha bem certinha. Leva ela bem centralizada, bem no centro aqui. E fecha com bastante cuidado, porque ela não pode sair do lugar. Então, se você quiser colocar alguns alfinetinhos para te auxiliar nessa hora, é interessante, mas vai valer mais você ir ajeitando conforme for costurando. Deixa ela bem certinha assim e a gente vai fechar esse viés com uma costurinha estreita aqui. Agora é só colocar o zíper aqui. Eu vou utilizar o zíper de metro, mas você também pode utilizar o zíper fixo, aquele que tem o cursor fixo. Vou ajeitar ela bem certinha aqui, o dentinho do zíper para cima, e vou fazer uma costurinha estreita aqui. Prontinho. A parte de trás vai ficar assim. E agora é só colocar o cursor. Em seguida, é só arredondar os cantos, retirar os excessos das laterais, deixando ele na mesma medida do molde. Aí sim, eu vou costurar aqui no forro. A parte do avesso do zíper em contato com o forro, com o lado direito. Centraliza bem, acha o centro nos 4 cantos. Centraliza bem aqui, de acordo com o zíper. Coloca uns alfinetinhos e vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Depois de costurado, eu vou fixar esse forro juntamente com o bolso aqui nessa parte da tampa. Vou colocar o lado avesso com avesso, alinhando bem aqui, deixando ele bem certinho de acordo com o molde. Alfineta em toda a volta, ou você pode colocar prendedorzinhos também. E vou fazer uma nova costura de segurança, bem estreitinha, em toda a volta. Costura feita. Aqui nessa parte, nessa costura de segurança, é interessante fazer um pontinho zigue-zague. Tanto nessa daqui, quanto aqui eu já coloquei o forro também. Essa costura, ela vai diminuir esse volume aqui de manta, tecido, entretela, e vai facilitar bastante na hora da gente unir todas as partes na montagem da frasqueira. Agora, eu vou reservar essas duas partes aqui. O próximo passo é preparar o fole do zíper. Eu já entretelei o tecido, agora eu vou estruturar com a manta, levando ao ferro e passando uma costura de segurança em toda a volta. Essa faixa mais estreita já está pronta, entretelada e estruturada. Depois de fazer a costura de segurança, é só refilar, retirando todos os excessos, tanto de tecido quanto de manta. Com as faixas preparadas, eu já posso colocar o zíper. Eu também vou utilizar o zíper de metro, zíper grosso de metro.
e vou colocar o lado direito do zíper, que é o lado do dentinho, voltado para baixo. Alinho bem aqui com a minha borda e vou fazer uma costura de segurança. Em seguida, colocar o forro, lado direito com direito do tecido, da mesma forma, alinhando bem aqui. Eu gosto de colocar um alfinetinho aqui bem nesse começo, para o meu tecidinho não correr. E vou começar a fazer uma nova costura de segurança. Repare que aqui o forro saiu bastante do lugar. Não é bom deixar assim, então eu vou desmanchar esse pedacinho e devolver o forro no lugar, bem rente aqui. Depois da costura de segurança, é só fazer a costura definitiva, aproximando-se mais do dentinho do zíper, com retrocesso no começo e no fim. Olha como a costura se aproximou mais do dentinho do zíper. Aqui eu utilizei o pé calcador de zíper, mas se você não tiver, pode utilizar o pé de máquina comum. Agora eu vou trazer o tecidinho de forro lá para trás e vou dar uma boa passada no ferro para deixar tudo bem vincado. E em seguida, eu vou rebater aqui em cima com uma costura bem bonita e depois fazer uma costura de segurança para poder pregar, deixar o forro preso nessa estrutura do fole. Agora eu vou fazer uma nova costurinha de segurança aqui, só que dessa vez em zigue-zague, só para deixar essa parte aqui menos espessa. Depois de costurar o zíper nas duas faixas, eu vou colocar os cursores. Nesta frasqueira, nós vamos utilizar 2 cursores. Primeiramente, eu vou alinhar o zíper e passar um cursor. O zíper vai ficar fechado. Agora, eu vou passar novamente o mesmo cursor. E vou deixar ele mais ou menos centralizado. E pelo outro lado, eu vou passar o outro cursor. Abre a pontinha, encaixa o cursor. E quando você escutar aquele estralinho, é só puxar. Agora é só acertar aqui as laterais, retirando o excesso de zíper. O
Próximo passo é fechar o fole formando um anel. E eu vou utilizar esse pedaço de tecido para fazer a união. Ele já está estruturado com a entretela e com a manta, e eu fiz uma costura de segurança em toda a volta. Eu vou posicionar o lado direito com direito, bem aqui na pontinha, deixa bem certinho, e vou fazer uma costura de segurança aqui. Costura de segurança feita. Agora eu vou colocar o forro do outro lado, direito com direito. E dessa vez eu vou fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Aqui eu vou rebater com uma nova costura. Em seguida, eu vou unir as duas partes, somente as estruturas, essa parte do zíper e essa parte aqui. O forro vai ficar de fora por enquanto. E vou fazer uma costura de segurança aqui. Agora eu vou costurar esse forro do lado de cá. Então, eu vou formar um rocambole aqui bem estreito. E esse forro vai ter que ser costurado aqui. Lado direito com direito. Ajeita bem, coloca uns prendedorzinhos ou alfinetes para auxiliar, porque não pode sair do lugar. Agora é só desvirar. Levar o ferro para dar uma sentada e rebater aqui do outro lado também. Essa parte que ficou soltinha aqui, eu vou fechar com uma costura de segurança, embaixo e em cima também. O anel já está formado. Agora eu posso colocar a base, que é o meu fundo, e depois a tampa. Para isso, eu preciso achar o centro, nos 4 cantos, e aqui na minha parte do anel também. Centraliza aí costurinha com costurinha e faz um piquezinho em cima, embaixo e aqui também. Porque na hora de costurar essas partes, tudo precisa estar bem centralizado, porque caso contrário a peça vai ficar toda torta. Eu já vou então colocar aqui, eu vou virar meu anel do avesso. Agora é só fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Costurinha feita, agora eu vou colocar o viés para dar acabamento.
Para colocar o viés é muito simples, não tem segredo. Eu vou dobrar aqui a minha faixinha, só um pedaço, mais ou menos uns 2 centímetros, e vou posicionar aqui, centralizando aqui nessa parte do acabamento, entre essas duas costuras. Coloca aqui e vou fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Posso até colocar um alfinetinho, só para ela não sair do lugar, e começar a costurar. A primeira costura do viés está feita. Aqui onde eu dobrei ficou por baixo e a outra ponta do viés passou por cima. Então, quando eu dobrar para fazer o fechamento, ele vai ficar com esse acabamento. Essa dobra tem que ser feita em toda a volta. E na hora de fazer a costura aqui em cima, eu preciso tentar esconder essa primeira costura que ficou aqui embaixo, sem deixar ultrapassar muito para fora aqui, porque senão o nosso molde vai perder a forma. Eu vou sair do formato original da frasqueira. Então, eu vou dobrar em toda a volta, pode colocar alguns prendedorzinhos ou alfinetes para auxiliar, e vou fazer uma costurinha aqui, bem estreita. Viés costurado. Agora eu vou repetir a mesma coisa na parte de cima, que é onde tem a alça. Eu vou colocar o lado direito com direito, centralizando bem pelas marcações que eu já tinha feito. Alfinetar muito bem para que nada saia do lugar. E vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Nessas partes mais grossas, a gente não consegue colocar alfinete, então coloca um prendedorzinho. Agora que já está tudo alfinetado, tudo bem preso, eu vou começar a costurar, só que com essa parte do bolso voltada para a mesa, para facilitar. Então, eu vou apoiar dessa forma e vou começar a fazer a costurinha de segurança. Prontinho! Agora eu vou colocar o viés com a costura definitiva. Viés costurado, agora é só desvirar a peça. Agora é só dar uma passadinha ao ferro para poder assentar bem todas as costuras.